Muito boa tarde, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Nós estamos reunidos na tarde desta quarta-feira para a audiência pública do dia 14 de novembro de 2018. Declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública na condição de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, para discutir o projeto de lei número 71/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Três Passos para o exercício financeiro de 2019, a Lei Orçamentária Anual LOA. De imediato passo a palavra ao secretário municipal de Finanças, Lucas Neckel, e também ao secretário municipal de Planejamento, José Carlos Borcha, que estão presentes aqui. Também está presente a contadora da prefeitura, a senhora Ilse Pediriva. A gente, antes de mais nada, agradece a presença de vocês e coloca a palavra à disposição, enfim, da maneira que vocês acharem melhor para fazer a exposição. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde ao pessoal presente aqui. Quero agradecer a presença do colega secretário Lucas. Nós estamos então nessa audiência apresentando a última peça do nosso orçamento do Poder Executivo, que é a LOA. Quero dizer que a Secretaria de Planejamento neste ano então conduziu o planejamento da LDO na metade do ano, no mês de julho, e agora a gente encerra então o nosso planejamento orçamentário para o ano de 2019. Dizer assim de que todo esse processo de planejamento que garante a viabilidade do plano plurianual elaborado ano passado, todos os programas então devidamente contemplados na LOA foram, de certa forma, assim, bastante participativo em termos de discussão dentro de cada secretaria. Eu e o Lucas, então, que nós conduzimos esse trabalho, nós viemos desde o mês de setembro, junto com o Rubens também, nós fizemos um seminário interno com todas as secretarias e assessores, para justamente que a gente fizesse um orçamento muito próximo da realidade. Mesmo com os números da LDO, que a gente ainda não tinha muito preciso, um cenário futuro de 2019, a gente procurou, então, construir e discutir como será o ano de 2019 em relação ao nosso país, mudança de governo, do Estado, e as dificuldades, então, que possíveis e alternativas que o Poder Executivo poderá, então, lançar a mão a partir do ano que vem. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e ficarei à disposição, junto com o Lucas, junto com a Ilse aqui da Secretaria, para que a gente possa, então, esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao orçamento. Obrigado. Boa tarde, os vereadores, a comunidade presente e os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o Carlos por ter me acompanhado aí todo o desenvolvimento desse trabalho. A Ilse, que também tem um papel fundamental como técnica lá da Secretaria de Contabilidade, está acompanhando nós hoje aí. Por alguma dúvida mais técnica relacionada à contabilidade, ela nos dá esse suporte. Então vamos partir para a apresentação de como ficou a Lei Orçamentária Anual para 2019. Então, como o Carlos disse, foi uma colaboração entre a Secretaria de Planejamento e Contabilidade e todas as demais secretarias, onde cada secretário teve a oportunidade de ver no que ele quer investir. Então, algum detalhe mais específico, de repente, que tenham dúvidas, teria que ser encaminhado para cada secretário, porque a execução dos programas fica a cargo dos secretários. Então, eles determinaram que os valores que eles vão precisar para o outro ano, e isso foi por orçamento, então. Então, a LOA aí tem um amparo legal e a obrigatoriedade, então, pela Constituição Federal, a Lei da Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município. Então, o município tinha até dia 30 do 10 para encaminhar, encaminhamos dentro desse prazo. Foram realizadas audiências públicas, uma audiência pública aberta para a comunidade na segunda-feira às 16 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde,
Também foi feita a apresentação para os conselhos deliberativos. No dia 23 do 10 para o Conselho de Assistência Social, no dia 24 do 10 para o Conselho de Educação, para os conselhos, né, são 2 conselhos deliberativos, e no dia 25 do 10 para o Conselho de Saúde, onde então foi aprovado nos conselhos a lei orçamentária. Foi dado então publicidade à questão das audiências no site do município, no Facebook da administração municipal oficial, publicado em jornal, e também foi feito anúncio em rádios da realização da audiência pública. Então, um pouquinho de introdução. Essa aqui é a apresentação que a gente fez para toda a comunidade. É uma coisa meio repetitiva, mas cabe sempre relembrar, né? Então, o que é a questão da LOA? Onde se encaixa na questão de planejamento, né? Então, as políticas públicas, os programas de governo, que foram objetos da última eleição, não foram só as pessoas que foram votadas, mas sim um plano de governo. Então, esse plano de governo, que foi registrado lá no TSE, ele se transformou no plano plurianual. Então, era a parte de planejamento. E esse plano plurianual foi, então, vale dos anos 2018 a 2021. A partir disso, cada ano, se abre, então, uma lei de diretrizes orçamentárias. Então, que tem a função de orientar como serão executados aqueles programas elencados no PPA. Então, a LDO foi aprovada e agora, então, nós estamos na parte de execução, a LOA. Na LOA, então, vai ser definido aqueles valores. É tanto para tal programa. Então, aqui a parte de execução. Quanto de recurso vai ser necessário para executar cada programa. Então, para cada ano vai ter a sua parte. Então, aqui, o PPA, então, constitui-se do programa com metas e indicadores para os 4 anos. A LDO explicita as metas para cada ano e a LOA prove os recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das metas. No caso aqui, a LOA, então, é feita a questão da estimativa, a lei orçamentária, né? Cabe destacar que o orçamento nem sempre não é o recurso, propriamente é uma estimativa, né? Então, um exemplo que a gente sempre usa, vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 por mês. Então, ela não recebeu esse dinheiro ainda em 2019, mas ela tem uma estimativa que ela vai continuar recebendo, né, esse recurso no decorrer do ano. Então, a LOA nada mais é que isso. O município pega as estimativas de quanto vai entrar em 2019 e coloca isso para fixar a sua despesa em cima dessa estimativa. E no decorrer do ano, conforme a previsão, isso então vai ser concretizando ou não, né? Então, como a gente está numa fase de transição, pode acontecer, conforme os anos anteriores, de dar algum pouco de desvio na questão da média, né? Que é a questão do próprio governo do Estado, que deixou de repassar alguns recursos que estavam previstos, enfim. Assim vai indo a questão dessa estimativa. Então, o PPA, lá em 2017, virou a Lei 5.267. A LDO foi aprovada, então, aqui na Câmara, e então se transformou na Lei 5.370 de 2018. E agora, então, vamos para a Lei Orçamentária. Uma questão de definições aqui, então, o que é o orçamento público, né? Nada mais é que um instrumento de planejamento, né? É a forma, então, do município dizer onde que vão ser gastos o dinheiro público para o ano, né? Dentro, em equilíbrio com a arrecadação. Então, é feita a previsão da arrecadação e o gasto, a despesa fixada com base nisso. Então, é um documento onde são reunidos as receitas arrecadadas e os programas que de fato vão ser, e o que de fato vai ser feito com esses recursos. Então, vamos para o orçamento. Então, aqui foi feita a estimativa. Embaixo o total lá, total das receitas, R$96.234.000. E em cima disso tem um pouco de detalhamento. Então, são R$15.340.000 questão de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, ITR, Imposto de Renda, IPTU, ITBI, outras taxas, ISS. Contribuições para os fundos, que é, então, a questão da contribuição dos servidores ao Plano de Seguridade Social, Fundebom, Fundica, Fundo Municipal de Idoso, contribuição de iluminação pública, R$3.627.000. Receita patrimonial, que são receitas provenientes, então, de aluguel, arrendamentos, remuneração de depósitos bancários, juros de correção monetária e remuneração dos recursos do RPPS, lá, que são então, R$3.620.000. Receita de serviços administrativos e comerciais gerais,
outros serviços, serviços postais, serviço máquina e agricultura. Nessa receita engloba todo esse tipo de... Não significa que o município tenha, por exemplo, lá na administrativo comercial ou serviço postal, né? Mas então na rúbrica lá do TCE consta essa definição. R$ 138.000. Transferências correntes, que é o grosso do orçamento, que é a parte maior, então que é o repasse da FPM, Fundo Especial do Petróleo, repasse do SUS, Educação, ICM, Assistência Social, o IPVA, IPI, o CID de combustível. Isso aí, então, é a parte mais certa do orçamento e a maior. E essa receita, ela é feita, essa aqui já vem meio que pré-definida lá no Tesouro Nacional, quanto vai ser de FPM, o Estado já tem a LOA dele lá dizendo quanto que vai ser de ICMS, então isso aqui já não é mais tanto previsto, porque já tem uma lei estadual e estudos que dizem quanto que o Estado vai repassar no que vem. Então a maior parte aqui já é meio que definido. Outras receitas correntes estão multas de danos ambientais, multas de juros, indenizações, ressarcimentos, telefonia, florestamento, restituições de dívida ativa, R$ 362.000. E receitas de capitais, então, alienação de bens, R$ 300.000 aproximadamente, amortização de empréstimos do FAPER, lá da agricultura, R$ 58.000. Tem recursos estimados para receber ano que vem no governo federal aí na ordem de R$ 1 milhão para a conclusão da Escola São José. Essa escola, o governo mudou a sistemática e ele vem repassando, então, conforme a disposição de caixa do governo federal. Antigamente, eles repassavam o valor integral da obra. A partir do ano ali, na metade do governo da Dilma, um pouco para frente ali, o pessoal começou a passar conforme a disponibilidade de recurso. Então, não é um recurso regular. Às vezes atrasa, às vezes vem, às vezes fica 5 meses sem vir. Então, é uma coisa que não está muito no controle do município. Contribuições intra-orçamentárias, que são a questão do RPPS, que são R$ 8.540.000. Então, o total de receitas, aí estão R$ 96.234.000, aproximadamente. Também, então, são estimadas deduções de receita. Lembrando que aqui é a receita consolidada, né? Que então é Instituto Previdência, Prefeitura e Câmara de Vereadores, os 3 órgãos juntos. Então, deduções da receita corrente. E questão de deduções em impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ 397.000. Receita patrimonial, R$ 18.000. Receita de serviços, R$ 2.691. Deduções da receita de transferência corrente, que é as cotas parte do Fundeb, R$ 7.904.000. Outras receitas, multas e juros, R$ 5.000 e alguma coisa. Receitas de capital, R$ 20.860. Então, em deduções daquela receita, lá, R$ 8.349.000, que dá uma receita total consolidada dos 3 entes de R$ 87.885. R$ 87.885.000. Então aqui a gente pegou e mais ou menos deu uma detalhada para a gente ter uma ideia de quanto mais ou menos que forma essa receita. Então nós temos aí o FPM, o maior deles aí com 16.837.000. Recursos da educação, repasses são na ordem de 16.303.000. A receita do RPPS, R$ 14 milhões. Repasses de ICM, R$ 13.156.000. IPTU, estimado para o ano que vem, 6 milhões aproximadamente. Repasses da saúde, estimado então de 5.500.000. O ISS, R$ 3.555.000. IPVA, 3 milhões. Imposto de renda, R$ 2.224.000. Outras taxas, R$ 1.882.000. Contribuição de melhoria, R$ 1.644.000. ITBI, R$ 1.165.000. E outros recursos gerais, R$ 2.538.000. Por exemplo, o FPM, ele vai ter uma parte que vai ir para a saúde e uma parte que vai ir para a educação. Então, a gente separa aqui, então, por fonte de recurso. De o que vai ser recurso próprio, o que vai ser educação. Então, o próprio,
estimado para o ano que vem é 34 milhões e 43 mil. Educação, 16 milhões e 616 mil. O saúde, que é a parte, a saúde 40, então, que é a parte do recurso próprio da saúde, 8 milhões e 127 mil. A parte do recurso próprio da educação, 5 milhões e 713 mil. Saúde, 5 milhões e 475. Assistência social, que também sai do próprio para assistência, 1 milhão 715. Outros recursos, 1 milhão 532. E recursos que estão em fundos menores, 660 mil. Então, para essa parte da receita, a receita da administração direta, que é menos os 14 milhões lá do RPPS, que é do Instituto, são 73 milhões e 885 mil. Por que a gente considera a administração direta? Porque aqueles 14 milhões lá, o município não tem gerência nenhuma sobre ele, nem a Câmara, então é um recurso separado lá para a autarquia. O que o município pode trabalhar, então, são com esses 73 milhões e 885 mil. Lá em julho foi feita uma previsão na LDO de 76 milhões e 897 mil. Até setembro, alguns índices foram concluídos, a questão do ASTN, que informou os valores da FPM para o ano que vem, a questão do Estado, que informou também de quanto de ICM está previsto, teve uma redução em relação à LDO de 3,92%. Então diminuiu 3 milhões e 11 mil reais na receita em relação à LDO. Aqui então, mais ou menos, como vai ficar dividido esses recursos aí da administração direta. Os encargos especiais da reserva de contingência, esse ano nós separamos. Por exemplo, ele ficou com Lucas, o status... Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber se esse orçamento foi prevendo a arrecadação de ICMS de 17% ou 18%. Na verdade, o que acontece, o Estado divulgou o quanto que ele vai passar de ICM ano que vem na LDO deles, na LOA. Então foi pego esses valores lá. Exatamente, não sei se é com as deduções ou não. Provavelmente, se o Estado não estava contando com isso, eu não cheguei a ver a fundo, a questão dessa diferença do imposto, né, que é para continuar a partir do próximo ano. Mas foi pego exatamente aquilo que o Estado colocou aqui na LOA deles. Então, nessa tabela aqui, o que tem de diferente aqui é a questão, então, dos encargos especiais que estavam atrelados antes na Secretaria de Fazenda. Então, a gente sacou ele de dentro da Secretaria de Finanças e colocou ele, porque isso se refere não a uma secretaria, mas sim a um todo, né? Então, a reserva de contingência são recursos que englobam todas as secretarias. Então, por isso ele ficou fora. Então, a Câmara Municipal de Três Passos, então, ficou com 2,63% do orçamento. Os encargos especiais, a reserva de contingência, aí, representam 14,98% do orçamento. O gabinete do prefeito, 0,9%. A Procuradoria-Geral, 0,6%. A administração, 3,48%. A agricultura, 3,02%. A assistência social, 2,55%. A educação, 32,6%. Destacando a educação aqui, que é o mínimo legal lá é os 25%, né? Mas temos que contar com o ensino superior, cultura, esporte e outras coisas com recurso próprio, por isso sobe, né? Então tem o mínimo lá que tem que investir, mais as partes adicionais aí que tem que entrar do próprio. As finanças ficou com 2,27%, a indústria e comércio com 0,64%, obras 11,55%, planejamento 0,25%, Secretaria Municipal de Saúde 18,41%, transportes 4,66%, meio ambiente 1,13% e controle interno 0,17%. Então, fechando aí os 73 milhões e 885 mil. Eu destaquei em cores diversas aqui, para depois nós fazer uma análise aí, se então foi separado o que é órgão de assessoramento, órgão meio e órgão fim. Para nós ter uma noção de quanto que do orçamento vai para cada finalidade. Então aqui o orçamento ficou assim. Então a Câmara ficou com a fatia aí nesse gráfico de bolo aí com 2,63, como falamos, a reserva de contingência quase 15%, os órgãos de assessoramento somados
Então 1,67%, os órgãos meios 6% e os órgãos fins, que são aqueles órgãos que prestam diretamente o serviço à sociedade, 75%. Lucas, só uma pergunta. O que vocês chamam de órgão de assessoramento? Os órgãos de assessoramento é o gabinete do prefeito, a Procuradoria Geral e o controle interno. São esses 3 órgãos aí conforme a estrutura do município. Não são como secretarias? Eles são... A Procuradoria não é secretaria, o gabinete também não, e a Unidade Central do Controle Interno também não é uma secretaria. Ele tem uma parte lá dentro do orçamento, mas não é secretaria municipal. Aqui eles estão conforme está a lei municipal que determina a estrutura, né? Eles estão dessa forma. São quantos funcionários nesses órgãos de assessoramento? É difícil estimar. Não, exatamente esse valor. Planejamento uma pessoa, controle interno é uma, gabinete são 3. É quase o orçamento da Câmara. Porque a Câmara de 2,63, a Câmara devolve pelo menos a metade disso. Daí esses órgãos de assessoramento saem mais caro do que 11 vereadores. Teria que ver a fundo, né? Porque tem toda a questão de material de expediente, desses setores, tem toda a questão de combustível, diárias, enfim. Várias questões aí, prefeito, vice-prefeito. Porque é uma coisa que chama atenção, né? Porque nós também temos diárias, combustível, manutenção de toda a estrutura, e a gente acaba gastando menos do que isso. Tá. Então, isso aqui. Então, outro tipo aqui também a gente divide o PPA lá em programas de gestão e programas temáticos. E lá no PPA a gente não tinha colocado essa questão dos encargos especiais. Então, que é uma coisa que diz respeito a toda a administração direta. Então, programas temáticos são aqueles programas finalísticos, né, que estão lá no PPA elencados. Então, do orçamento, 62% são para programas temáticos, 23% é para programas de gestão. Que gestão aqui é funcionário, combustível, tudo que envolve na gestão das secretarias, né? E os outros, então, os encargos especiais. Aqui, então, o comparativo aí que a gente fez entre a LDO e a LOA. Quanto que foi feito, então, de reduções aí para a redução dos 3,62. Destacamos aí o que subiu muito, foi a questão dos encargos especiais, que deu uma diferença de R$503 mil a mais. Na época, vocês lembram que o Rubens tinha comentado a questão dos precatórios, que naquela época não tinham sido feita a correção, e foi feita a correção monetária, então, naqueles precatórios, então aumentou 4,77%. A educação subiu aí, então, 3,3%. Obras e viação, 4,8%, e os demais todos tiveram quedas. Então, para fazer essa questão de adequar esse orçamento. Alguma coisa mais importante? Secretário, um questionamento aqui quanto aos precatórios, né? Aqui consta que o município tem ainda em torno de R$3 milhões para pagamento de precatórios, né, que devem ser quitados até o final de 2019. Esses R$3 milhões refere-se a 2 precatórios especificamente ou é um só? Não, são mais de um. São 3 a 4 precatórios. Tem um grande e tem os menores, O município está vendo isso, já solicitou guias, inclusive, está vendo a questão com a justiça para tentar ver essa questão de parcelar isso. Vamos ver lá então, depois vamos abrir um pouquinho cada um. Aqui também fizemos uma comparação em relação à LOA de 2018. Então a gente vê que a Câmara Municipal de Três Passos teve um incremento de 10,97%. Os encargos especiais, então, em função desses precatórios, teve aí
42,61% é aumento. O gabinete do prefeito teve reduzido, então, o orçamento em relação ao ano passado. A Procuradoria-Geral teve redução também. A administração teve 20% de redução. A agricultura reduziu 13%, a assistência social aproximadamente 25%. Aqui, principalmente, numa questão de emendas parlamentares. O ano passado foi colocado na LOA aquelas emendas parlamentares que já estavam cadastradas e tal, que se estimava que iriam entrar. Ocorre que, então, houve contingenciamento e essas emendas não foram pagas. Fechou-se o ano e não entrou esse recurso. Então, por isso também que caiu bastante isso, que era a construção de um CREAS e reforma também lá do Centro de Convivência, a parte do telhado. Então, as duas obras junto davam aproximadamente 600 mil. Então, por isso apareceu bastante essa queda aí no orçamento. Porque esse ano a gente não orçou essas emendas, que nós entendemos que a emenda realizada é aquela que entrou em caixa, porque a qualquer momento, mesmo estando empenhado lá, a gente percebeu que, mesmo empenhado, o governo federal não tem obrigação de cumprir ela. Na educação, então, foi incrementado 1,61, nas finanças 4,23, na indústria e comércio, uma redução de 40%, obras e viação teve um incremento de 12,3%, o planejamento uma redução de 26%, na saúde, então, uma redução de 6,9%, que se deu principalmente em função da questão da UPA. No começo do ano, segundo as portarias e decretos, o município teria, então, que optar entre abrir a UPA, que teria um custo aproximado aí só para o município de 300 mil, mas poderia chegar a 600, que a gente viu que no estado, então, muitas prefeituras estão arcando sozinhas com o custo da UPA, que abriram. Ou então o município tinha a opção de comprar o prédio, mas no correr do ano, aí, então, com a apresentação das propostas, então agora na semana passada foi publicada então essa flexibilização aí para abrir então com outros serviços. E o município então sem custos poder usar aquela estrutura. Então por isso também que teve essa redução de aproximadamente 1 milhão aí na saúde. Só para esclarecer bem, então o município não precisa comprar o prédio do governo federal? Não, não. Com essa flexibilização, não. E esse 1 milhão que sobrou vai ser aplicado no quê? Na verdade não é sobra, porque na verdade é um orçamento, era previsão, não era que tinha o dinheiro. Na verdade, inclusive, a saúde o que salvou foi emendas parlamentares do Ronaldo Nogueira, de 300 mil, e entrou uma emenda da Maria do Rosário também de mais 100 mil reais. Então foi o que salvou um pouco a atenção básica. Porque o que está orçado não significa dinheiro. A gente espera receber aquilo. Que nem o salário do final do mês. Se tivesse então que pagar, não teria o dinheiro. Provavelmente teria que tirar do orçamento, de outro lugar. O município teria que achar um jeito. Via crédito especial, alguma coisa nesse sentido para tentar fazer. Mas não estava previsto os 3 milhões para comprar. Estava para botar em execução. No transportes, então, 328 mil reais aí foi incrementado. Basicamente, então, foi colocado aqui o orçamento para aquisição de uma nova máquina. O meio ambiente, uma redução de 3,18%. E o controle interno, uma redução de 42,36%. Que são aqueles órgãos, então, que foi falado lá de assessoramento. Que todos eles reduziram esse ano o orçamento. Alguma coisa a mais a destacar, Carlos? Então, teve aquela redução lá em relação ao LDO. Esse nós ver aqui, então, a estimativa da receita teve um ganho de 2,82%. Mas a inflação prevista era de 4,2%. Então, o nosso orçamento ficou abaixo do que cresceria a inflação. Então, com aqueles dados apresentados pelo governo do estado, governo federal, que é o grosso que engloba, os 63 milhões, significa que o município, se for considerar a inflação, não teve um aumento orçamentário, mas sim uma redução. Então, de aproximadamente 1,38. A inflação ainda tende a aumentar, pelo que a última vez que eu olhei estava em torno de 5 e alguma coisa, mas ainda não é oficial. Então, o orçamento para o ano que vem ficou, então, cresceu abaixo do que foi a inflação. Achei que estava em off. Obrigado.
se esses precatórios forem pagos com o orçamento de 2019. Isso quer dizer que dentro do orçamento desse ano havia possibilidade, dependendo da condenação judicial, o pagamento serem feitos até 31 de dezembro. Poderia ter havido isso? Sim. Então, como já se estima que isso ocorra ano que vem, esse valor que estava planejado para ser pago, ele viabiliza outras obras. Na verdade é o seguinte, esse precatório não estava previsto na LOA de 2018, né? Nós só previmos ele na LDO, que nós apresentamos em julho. Era 2 milhões alguma coisa, para 2018 ele não estava previsto. Tá. Mas mesmo que se houvesse uma condenação, havia condições de fazer a quitação. Sim, daí o município ia ter que tirar de outras rúbricas. Isso. E não ia ter recurso também. O município tem hoje uma folga. Entendeu? O município hoje, porque deu a questão do orçamento, né? Porque a questão do orçamento ali que limita os gastos, mas a questão de financeiro é um pouco diferente, né? Tá. De quanto... Isso, mas então, nessa linha, nós havíamos aprovado um projeto para o hospital e que daria em torno de 600 mil que seria pago esse ano. Questão das emendas? Não, era aquele do IPTU, que nós aprovamos uma diminuição do lado e que daria para o município doar aos caridades 600 mil. Lembra-se? Esse valor, ele já não está predestinado, porque não vai ser repassado por caridade, certo? Não há uma destinação, vai ser remanejado entre as rubricas, certamente. Tá. O impositivo desse ano, de 700 mil, idem, ele havia uma destinação por parte da Câmara. A Câmara se absteve, deixa para o Executivo em função do caridade, não ter as negativas. Esse também é um valor que, agregados, dá 1.360.000 por aí. Né? Esses valores, eles não têm uma pré-definição de aplicação? Questão de recurso financeiro. A saúde segurou na conta do 40 lá até o mês de outubro o valor que ia ser pro caridade. Com isso, teve um mês ali que nós baixamos o índice de 15%, em função de segurar esse dinheiro. Então, teve mês ali que nós chegamos a 14, 13 e pouco, nem chegou a 14, pelo que eu lembro, né? Então, agora, esse mês que nós fizemos, nós pagamos a folha, então, para chegar no 15. Mas tem 300 mil reais, aproximadamente, um pouquinho mais para a saúde, no 40, que é o recurso livre da saúde. Na verdade, se as emendas impositivas tivessem sido repassadas, ia faltar de orçamento, né, para a saúde em torno de 200 e poucos mil. Então, agora, a partir do dia 20 de novembro, esse orçamento vai poder ser colocado, então vai voltar um pouco para a saúde e pode ser distribuído entre as outras. É o que vai salvar, então, um pouquinho o orçamento da saúde para continuar os gastos até o final do ano. Essa questão orçamentária, então, que foi a... Porque temos que contar o seguinte, o Estado pagou a metade do mês de junho essa semana. Né, alguns recursos. Pagou só a metade. Então, significa que do dinheiro livre que entra, do IPTU e tal, esse dinheiro que diz que sobrou, na verdade, é para cobrir esses rombos que não é repassado. Por exemplo, esses programas de saúde que são repassados para o município executar, do Estado, acabam não recebendo o recurso que o Estado se compromete a passar. Então sai do próprio do município, que é o dinheirinho do IPTU, o dinheirinho mais limpo, para bloquear lá dentro, para chegar nesses índices, né? Porque senão o município, então, isso que faz com que, se não fossem as emendas parlamentares, aí, com todo esse atraso aí para nós, ia ser bem difícil. Se o Estado tivesse enviado corretamente os valores conforme determinada lei, e que teria essa sobra dos 600 mil do IPTU, que nós flexibilizamos um projeto vindo do Executivo, mais o impositivo desse ano, e mais a sobra da Câmara, isso daria, então, uma sobra de caixa desse ano bom para o início de temporada ano que vem. Até nós tínhamos feito um estudo de quanto tem. O dinheiro que o município tem hoje em caixa, se nós pegássemos, por exemplo, na pior cenário, por exemplo, o Estado quebrou e não vai passar mais nada, que já está pagando junho atrasado. O Estado, provavelmente, como os outros recursos, não vai conseguir honrar isso. São 500 milhões no Estado, pelo que eu vi uma nota FAMURS hoje.
que deve para todos os municípios. Se o governo federal, por exemplo, não parasse de repassar, nós ia ter uma sobra de aproximadamente para janeiro de 2 milhões de reais, que daria para pagar mal a folha. Então, a saúde do município é boa, mas, por exemplo, se acontecer algum evento, né, a gordurinha nossa de aproximadamente 2 milhões, que não paga bem uma despesa de folha. Então, como o governo federal está pagando em dia, então isso, como eu disse, é a pior hipótese, né, o pior cenário. Então a gente trabalha com isso sempre para manter, assim, pelo menos se acontecer alguma frustração muito grande, por exemplo, o IPTU entra mais para o meio do ano, no município ter essa gordurinha, entre aspas, aí para poder ir bancando esses programas, esses atrasos, coisas que são... Então a saúde do município é boa, tem dinheiro, né? Mas tipo, não é aquela coisa de... né, que tem 10 milhões sobrando, né? Não é bem assim. Então tem toda a questão dos empenhos que são empenhados nesse ano, tem mais de 5 milhões empenhado, que é o combustível, que é a água, luz, internet, todas essas coisas. E o cenário para o ano que vem fica então aí um pouco, vai subir as coisas, mas o orçamento fica abaixo. Então vamos entrar nos encargos especiais. Os encargos especiais, o que tem lá? É a Unimed dos inativos, que o município paga 300 mil por ano. Os precatórios, então, para 2019, 3.350.000. O passivo autuarial, aí, 5 milhões de reais. Estima-se que possa passar um pouquinho, mas aí a gente pode fazer uma suplementação, porque esse ano já fechou em 4 milhões e 700 e poucos mil, já tá dando. O PASEP, que é 1% que a gente paga de toda a receita, aí 750 mil. Outras indenizações, alguma coisa, uma previsão então aí de gasto de 16.500. A reserva de contingência 751 mil e as emendas impositivas 900.500. Lucas, referente a esse valor de amortização do passivo atuarial, isso é referente ao fundo de previdência? Isso, é o fundo de previdência. São parcelas mensais que são... São parcelas mensais e vai até 2000 e quanto ainda? 2030, 2050? Não sei, é um valor é que, na longe. verdade, vai crescendo. Cada mês ele aumenta, né? Sim, conforme a folha vai, né? Se puder contribuir, ele é um percentual sobre a folha de pagamento, né? Então, em 2028, ele vai chegar a um pouco mais de 59%, o passivo atuarial mais o patronal atual. E além disso, não tem ainda um saldo a pagar de não depósito de um tempo anterior? Mas é isso mesmo. É isso aí que é o passivo. Isso aí é o passivo. Então, com base aí no orçamento que a gente já está realizando, que é de 2018, a gente fez um estudo rápido, até para demonstrar para a comunidade, por exemplo, por exemplo, que o município pode trabalhar mesmo. Então, se nós pegar, por exemplo, aqui a despesa 3.1, que então se refere a todos os encargos, folha de pagamento, diária, tudo aquilo que envolve INSS, contribuição para a Previdência, tudo isso no ano, apesar da nossa folha estar em 47,18 no cálculo do TCE, que não considera algumas receitas, né, e alguns gastos. Se nós pegar o item 3.1, que se refere a isso, lá no orçamento, o orçamento do ano passado, por exemplo, foi 57,2% pro elemento de despesa 3.1, que é gastos gerais aí com funcionalismo. Então são quase 60% do orçamento. Disso aí então tem recursos próprios aí, então 17 milhões e vinculados 32 milhões e 665 mil. Outras despesas então, que é a questão para investimento, questão de equipamento, material de consumo, combustível, tudo que envolve, 42,8%. Disso aí então representa 13 milhões e 49 mil do próprio, e essas despesas também são pagas com recursos vinculados na faixa de 24 milhões. Então a gente chega à conclusão aí que recurso próprio para essa manutenção diária, investimento, obra, fica do orçamento 15,02%.
para todas as secretarias. Então esse é o recurso aquele que o prefeito e as secretarias têm livre para executar aqueles programas que se comprometeram. E o resto, então, são outras coisas, tirando o recurso vinculado. Desses 15,2%, então, que é sem o passivo, né, porque o passivo autorial está lá no 3,1%. Esses 15,2% do passivo, se nós tirar os encargos especiais, desse dinheirinho livre, que desculpa o bordão aí, mas seria o filé do orçamento, 53% vai para encargo especial. As emendas impositivas, 1,2%, então representam 8% desse recurso. E recursos para investimentos, aquisição de equipamento, material de consumo, 38,75%. Desses 15,2%. Então nós vemos aí que a fatia livre mesmo para trabalhar do orçamento não é... A gente não pode considerar o orçamento como um todo, porque tem muito recurso que é vinculado. O município executa serviços, então que o Estado coloca a carga no município, que a União coloca a carga no município, e são programas que o município precisa desenvolver, então são os recursos que eles passam vinculado. Então o recurso, por exemplo, do ano passado, que era 86 milhões, o orçamento aí consolidado, 13 milhões era o que o município tinha para trabalhar aí no ano. Né? Desde pagar combustível, pagar internet, pagar água, pagar manutenção de máquina, obras, então é um recurso relativamente bom, mas que também é pouco, né? Perto da necessidade real do município. Né? A administração, então tem uma... Aqui nós vamos entrar então direto aqui na questão de quanto ficou orçado para cada programa, como a gente fez na reserva de contingência, para a administração também. A administração no programa de gestão, então para a gestão da Secretaria da Administração, 2.549.000, e o programa qualifica transpassos R$20.000 no ano. Na agricultura ficou orçado o seguinte: na agroindústria, R$20.000, para o associativismo, 32.600, diversificação produtiva para a agricultura familiar, 298.000, expansão de rebanhos, produção de origem animal, 414.000, florestamento, 12.500, e na gestão e manutenção do serviço da Secretaria, 1.452.000, dando um total então de R$2.230.000. Lucas, antes de tu mudar aí, você não tem vergonha de botar 20 mil na agroindústria? Sendo bem sincero. O que vocês vão fazer com 20 mil na agroindústria? Essa é uma pergunta que eu tenho que dirigir ao responsável da pasta, né? Não, tu está apresentando o LOAS. Então deveriam ter trazido todos. Porque é vergonhoso se tu pegar a agroindústria, R$20.000 para a agroindústria, sendo que o cooperativismo 32, sendo que se tu pegar o orçamento, vocês colocaram, ou vocês não têm projeto. Me diga o que vocês vão fazer com 20 mil. Qual é o que quando vocês pararam, que vocês fizeram todo esse estudo, o que vocês pensaram para chegar em 20 mil? Eu vou tentar responder, Nader, dentro daquilo que eu participo nas discussões com o secretário Evandro. Ano passado, no orçamento, havia previsto R$47.000 para a agroindústria. Então, como é que a gente faz? Em cada programa, cada secretário vem e apresenta. Para cada programa, eu preciso X valor. A Secretaria de Finanças, e isso coube a Ilse, a equipe técnica e o Rubens, quando a gente faz o orçamento, a gente pega de janeiro a setembro e vê quanto se gastou dentro de cada programa. No caso aqui específico, e isso vale para todos os programas, pegar o exemplo da agricultura, o que se verificou? Que aqueles R$47.000 que estavam previstos no orçamento do ano passado para a agroindústria, não foi gasto praticamente nada. Ou seja, se um programa você não consegue gastar nem o que tem orçado, no próximo orçamento você vai ter que readequar, tentar ajustar dentro de uma realidade. Então, tem programas que tiveram redução em função de que não se tem efetividade no programa. Entende? Eu estou respondendo porque eu participo dessas discussões. Então, se 47 você não gastou praticamente nada num ano, não tem por que você botar um valor maior. Tanto é que se você verificar quantas agroindústrias hoje têm cadastrado, que têm solicitado recursos de incentivo,
você pode perguntar lá na secretaria e você vai ter a resposta. Eu quero também, desculpa, devolver o questionamento. De repente, o coordenador lá do programa, também essa pergunta que tu disse, se a pessoa não tem vergonha, deveria ser pedido a ele. Eu até pediria ao presidente dessa casa que chamasse o coordenador, se existia um coordenador das agroindústria para coordenar 20 mil reais. Não, se é nosso, tu quer dizer nosso do meu partido? Tu quer partidarizar a coisa? Não, quem que é o rapaz? Então, eu gostaria que o senhor presidente dessa casa convidasse o coordenador das agroindústria. Vou ter o maior prazer de perguntar para ele como ele se sente por ser coordenador de um orçamento de 20 mil reais, sendo que se desses 20 mil reais, já que tu quer partidarizar, tu tem lá material de consumo 2 mil, material de bem e serviços para distribuição gratuita 500 reais, outros serviços de terceiro 5 mil, outros auxílios financeiros, pessoas físicas 1.000 reais, obras e instalações 5 mil, que obras? Então, nesse mesmo sentido, como o Carlos disse, ano passado eu tinha 47 mil. Sim. Ou a pessoa que deveria executar isso não solicitou esse recurso, não pediu onde ele queria aplicar, não pediu um empenho para a secretaria para empenhar alguma coisa. Não poderia ter feito, por exemplo, ter passado desses 47 mil dinheiro para esses técnicos agrícolas, que já que tu quer falar disso, teve alguns técnicos agrícolas que queriam fazer um curso e o senhor prefeito não autorizou por falta de dinheiro. Não poderiam ter usado esse dinheiro, quem sabe? Não tenho conhecimento disso. Tu só tem conhecimento do que tu quer, então. Tá, mas pode passar que eu tenho outras perguntas. Assistência Social. Programa Cadastro Único e Bolsa Família. R$0. Ano passado tinha sido colocado alguns valores, na LDO inclusive tinha sido colocado. Mas esse programa, ele não tem despesa. Ele é executado então com o serviço das pessoas. Tipo, a despesa dele é do funcionário que executa o trabalho, então não tem uma despesa adicional. Então por isso ele ficou aqueles tipos de programas que são ações que não tem recurso, que não envolve recurso. Programa de Gestão da Assistência Social, 143 mil. Gestão da Assistência Social, 562 mil. Aquele detalhe, o Programa da Gestão Municipal da Assistência Social ali é a questão do Conselho Tutelar, por isso existem 2 programas de gestão. Habitação de Interesse Social tem um orçamento de 60.474, Inclusão Produtiva 13.900, Proteção Social Básica 572 mil, Programa de Proteção Social de Alta Complexidade 362 mil e Programa de Proteção Social de Média Complexidade 239.297. Então, um total aí de R$1.944.000. Um questionamento? Secretaria de Educação. Na gestão da educação, R$1.098.000. Promoção Cultural Turística, 407.400. Programa Eu, Você, Transporte Esportivo, R$400.000. Programa Fortalecendo Relações, Ampliando Saberes, R$673.000. Programa Fortalecendo Relações, Gerando Novos Saberes, R$21 milhões. Então, um total de R$24.085.000. Nas finanças, então na gestão das finanças, R$637.150. E um programa de gestão tributária eficiente, R$800.000. Aqui entra principalmente a questão do recadastramento imobiliário, que o município pretende para o ano que vem, então, licitar uma empresa para fazer esse recadastramento e informatizar todo o sistema de cadastro. Só uma pergunta, desse recadastramento, não é esses que foi contratado os 2 CCs, que passou a autorização pela Câmara? Não, 2 CCs, 2 emergenciais, tu diz? 2 emergenciais, é. Não, recadastramento imobiliário é algo mais amplo, tipo, é feita uma análise casa por profissionais habilitados, isso é colocado num sistema onde é feito todas as medidas, então é uma coisa mais ampla, inclusive a questão de georreferenciamento, então é um serviço bem mais amplo. Tem uma empresa de Três Passos que faz por drone, né? Tem, acho que isso também está incluído no termo de referência, essa questão. Na indústria e comércio, então, desenvolvimento da indústria e comércio, 205 mil, na gestão, manutenção e serviço da secretaria, R$270.000. Um total aí de R$475.000. Nessa secretaria eu queria fazer uma pergunta depois.
Eu também gostaria de fazer, pode ser agora a minha pergunta. Gostaria de saber, secretário, se o senhor não tem aberto essa gestão, manutenção de serviço da secretaria. Não tem aberto esse número assim de 270 mil. 270 mil reais. Não tem específico, no que vai ser? Na cópia ali que foi passado para vocês, tem aí. Eu posso dizer, Secretaria de Indústria e Comércio, de investimento, vocês orçaram 91 mil reais para investimento na secretaria. Para vocês investir 91 mil, vocês vão gastar 250 mil de funcionário, mais a manutenção da secretaria, 475 mil. Gostaria que o senhor me falasse um pouco disso. Aí tem mais o programa de desenvolvimento, que é 19 mil. Se o senhor poderia me explicar alguma coisa sobre isso? Cada item desses aí foi feito o seguinte, foi analisado o que foi gasto em 2018, feito a média mensal do mês de setembro e feito um arredondamento, mais ou menos para fechar com a inflação. Então o gasto dessa secretaria, em relação ao ano anterior, se vocês verem lá, ela baixou, né, o valor. Então, em função de ter o secretário, não ter secretário na pasta, mas tem servidores lotados nessa secretaria. E ano que vem, provavelmente, alguma coisa, questão de investimento na FEICAP, alguma coisa foi feita esse ano também. Manutenção, o que seria manutenção? 475 mil da secretaria? Manutenção é toda a questão de... Tu tem como achar mais o item mais específico? No geral, o projeto atividade? E 114, 23, é o 2112. É isso que tu quer? Projeto Atividade 2112. Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio. Diárias, 750. Material de consumo, 186 mil. Então é isso aí mesmo. Não, manutenção é tudo que envolve a manutenção da secretaria. É aquele programa de gestão do PPA que enquadra aqui, ó, na gestão, manutenção e serviço da secretaria. Toda a parte de combustível que é gasta, funcionário, material de consumo, então tudo que envolve a questão da gerência dessa secretaria está dentro desse programa, na manutenção dessa secretaria. Maiores detalhamentos também podem ser obtidos lá no portal Transparência em relação ao que foi gasto esse ano, no que foi gasto. Obrigações indenizações trabalhistas que aparecem em todas as secretarias. Daí é orçado para todas as secretarias. É um orçamento que se coloca lá, caso haja. Tá, então esse é só um orçamento caso haja uma... Porque é disso que se trata o orçamento, né? Se não for gasto o recurso, né, fica como... Ok. Porque na verdade... como a gente não tem acesso ao que acontece, na verdade, na secretaria, por isso que a gente não tem, tipo assim, se a gente tivesse um histórico maior, tu saberia do que se gasta, o que quer dizer o projeto, né? Porque para nós ele vem fechado assim, né? Sim, mas na questão, por exemplo, de 2019, está aqui para vocês, mas se tu pegar, por exemplo, 2018, tem um acesso público no sistema, né? Que tu consegue abrir cada programa e ver exatamente, inclusive o número de nota, para quem foi pago, não foi pago. Eu olhei aquele programa que foi premiado, daí diz tudo em andamento. Também não sabe quantos % foi andado, né? Não, o que eu olhei não tinha. Tem premiado, nós vamos ainda fazer uma apresentação de repente. Né? Não porque o que eu olhei, realmente eu olhei, ele só diz em andamento, da Secretaria da Agricultura, inclusive.
Posso seguir? Por favor. Nas obras, então, gestão da Secretaria Municipal de Obras, 2.228.000. Melhoramento de infraestrutura e serviços urbanos, 6.530.000. E o programa Pro Bairros, R$10.000. Esse programa Pro Bairros foi então estimado um valor pequeno, porque todos os serviços executados no Pro Bairros entram dentro do programa de melhoramento. Então o custo de execução do programa Pro Bairros é agendamento de reuniões, alguma despesa de material de expediente, nesse sentido. Então foi previsto aí no máximo no ano R$10.000. Na Secretaria de Saúde, então, tem mais programas. As perguntas eram os 10.000, mas tu já respondeu. Eu quero do Pro Bairro, tem ali equipamento 350.000. Essa aí é daquela emenda da deputada Ieda para compra de um equipamento ou não? Não, nenhuma emenda foi colocada no orçamento sem ela estar, inclusive essa emenda não está empenhada ainda, né? Então, se tivesse pelo menos empenho, poderia prever. Mas aconteceu já de ter emendas empenhadas e o dinheiro mesmo assim não vir. Né? Tá, esse então, no Pro Bairro, no Pro Interior, ele tem um equipamento 350.000. Isso é... No Pro Interior é lá no SMT. Tá. Nós vamos chegar lá. Então, na saúde, atenção básica, na assistência farmacêutica, 514.000. Na atenção básica, 6.657.000. Na gestão dos serviços da saúde, 2.412. Os investimentos, 64.000. Na média alta complexidade, 3.524.000. Na vigilância em saúde, 430. Então, o total geral aí para a saúde é de 13.602. Na questão da saúde, tem alguma previsão de ajuda ao Hospital de Caridade? O Hospital de Caridade, então, em função de não ter o orçamento crescido naquele ponto, tem previsão do contrato, manutenção do contrato, mais uma reajuste do INPC. Tá, e dessa carta que a Prefeitura mandou, que vai cancelar o contrato com o Hospital de Caridade, dando 30 dias. Eu creio que isso é em função é uma questão que a PGM está lidando mais, né? E é em questão a questão das negativas, né? Mas eu creio E daí, que tem uma se eles não força-tarefa, apresentar, né? Se não apresentar, realmente vai ser cancelado? Não sei te informar. Senhor do Planejamento. Bom, eu participei de uma reunião junto com o promotor, junto com a Gessiana, e foi comentado sobre essas questões, né? E o promotor se prontificou também de buscar alternativas e discutir dentro do Rio Grande do Sul com os promotores, né, como proceder. Então, nós estamos aguardando, porque na verdade é uma questão bem delicada, né, que envolve a sociedade, e o promotor, o Bruno, se colocou assim à disposição para tentar viabilizar de alguma forma. Não tinha as respostas e eu acho que é uma questão que tem que ser construída de forma conjunta, né? Do ponto de vista legal, hoje é um impedimento, sim, a repassar recurso na situação que se encontra o hospital. Né? Isso ficou bem claro pelo Tribunal de Contas, né? Vocês estiveram lá, então existe sim essa preocupação e o prefeito Zé Carlos certamente está conduzindo para que se consiga ter uma garantia, né? Se continuar, essa é a ideia. Não? Essa reunião foi antes daquela reunião que foi feita no hospital, com os médicos, os vereadores, todo mundo? Não sei te precisar. Mais ou menos tem uma ideia de quando foi essa reunião tua e a Gessiana? Dentro de um mês, não passou de um mês. E com relação a esse ofício que a prefeitura mandou para o hospital, dando 30 dias, sob pena de cancelar o contrato, caso não apresente as negativas. E a gente sabe que o hospital não tem as negativas hoje, né? A ideia da prefeitura é fazer uma ameaça ou realmente é cumprir o que está prometendo? Não, é notificar, vamos ver a resposta do hospital, enfim, daí construir um processo, né, Nader? É que sabendo... Não vou entrar em detalhes porque não... Não é contigo também? Não. Tá legal. Sobre saúde, isso aí? Sim, vou ter que conversar com o secretário. Transportes. Então agora vem a parte então lá da questão da tua máquina lá, do equipamento. Então gestão, manutenção de serviços, 1.972.000. E no Pro Interior então 1.470.000. Então está toda a questão de manutenção das máquinas, a aquisição de óleo diesel, gasolina, então o material de consumo necessário para... E aqui foi incluído então também uma aquisição de uma máquina
rodoviária e uma retroescavadeira para o ano que vem. Esse recurso foi tirado então de outros programas para tentar colocar aqui então para garantir, porque o município realmente precisa muito desse equipamento. Isso aí. No meio ambiente. Então, na defesa civil, R$ 22.500. Na educação ambiental e desenvolvimento sustentável, R$ 84.300. Na gestão da secretaria, R$ 839.457. Preservação e recuperação de recursos hídricos, R$ 14.400. Dando um total aí então para o meio ambiente de R$ 960.657. E era isso então. Tá, eu tenho mais umas perguntas. Na página 13 de 21 lá, vocês falam em R$ 31 mil para a UPA. Vocês ainda têm esperança de abrir a UPA? Não como UPA. Agora temos o projeto do SIAC, SUS, então que é... Não, é que está orçado 31 mil para a UPA. Deixa que eu já acho para ti qual é o... É que eu não entendi, porque já todo mundo sabe que não vai abrir, já tem outro nome e tudo, não sei por que colocar no orçamento como UPA. Não, é que já saiu até na RBS. Né? Tá, e daí, mas isso vai ser, esses 31 mil... Tá, esses 31 mil, então, é um valor que se gasta mensal, é isso? É que, digamos, então, vamos ver no que vocês vão gastar esses 31 mil. Porque uma vez eu denunciei que gastava 6 mil por mês. Continua gastando 6 mil por mês com o prédio fechado? Não, tem que abrir lá o código no programa para ver. Tá, eu tenho também na questão da cultura que tu não passou lá. Só deixa eu achar a página aqui. Página 9 de 21. Sim, pode ir lá. Quando havia um desconto para funcionários da Unimed, e que era quase todos eles aderiram na época à Unimed. O município gastava X. Com a nova lei, houve uma desistência de muitos funcionários também, né? Sim, sim. Esse valor de economicidade, ele é possível nós vermos do anterior para a nova gestão com a Unimed. Essa diferença é possível a gente ver no portal? É possível? É possível, sim. É possível. É possível tirar um relatório lá, ver quanto foi gasto em todos os anos, que tem o sistema, e comparar com o ano de 2018. Eu acho que é bem menos, porque o projeto foi aprovado lá em março, abril, por aí. Não é o ano todo. Mas houve uma economia considerada em relação a o que se pagava anteriormente, que havia uma adesão quase que completa, e agora parece... E o pagamento era feito em cima do percentual do salário, férias, 13º, e o município pagava a mesma parte, né? E agora a Unimed fez diferente, né? Então por faixa etária, isso, não paga sobre o 10º. Então tem várias coisas que modificaram. Vai ser discriminado? Tem alguma tela que vai estar alguma coisa discriminada por secretaria, Lucas? Ou a apresentação fica nos programas? A apresentação fica nos programas. O que, que difere dentro ali é a questão daí que tem que abrir todos esses códigos aqui, a contribuição, material de consumo. Eu só gostaria de talvez sugerir, né, de repente para vocês, se vocês puderem levar ao secretário de Educação, que é ao qual a cultura está vinculada, se possível, a colocação no orçamento de alguma rubrica para o Festival de Cinema do ano que vem, né? Acho que esse ano a gente tentou, de alguma forma, viabilizar algum recurso direto do orçamento do município. Então, se possível, eu gostaria de fazer essa solicitação aqui. Posso fazer até caminhar por escrito também, mas se vocês puderem levar isso ao conhecimento do secretário Valdemar, para que, se puder, viabilizar alguma rubrica direto para o Festival de Cinema de Três Passos. Não sei se é possível ou não.
mas é que às vezes a burocracia é tão grande, né, para fazer emenda. Eu lembro que ano passado aí a gente tentou. Estou já aproveitando a oportunidade que os secretários estão aqui, porque não sei se não é mais fácil a tentativa de abrir uma rubrica na lei orçamentária. É isso que eu estou, de repente, se o Lucas ou o Borja puder nos clarear essa parte. Já tem um projeto de atividade, né, na relação de arte e cultura. Tem que ver todas as questões legais de como repassar para o CNPJ, a questão da lei 3.019. Né, então tem que ver toda essa questão aí. Depende de caminhar um ofício solicitando esse apoio, né, da própria entidade, né? Isso vamos tentar fazer isso, porque eu acho que tem determinados, nesse caso é um evento, mas tem determinadas situações, né, assim, dentro do município que talvez se ficasse um pouco mais discriminado, eu acho que ficaria, porque senão fica ali num bolo maior, né? A gente sabe que sei que o orçamento tem as suas especificações legais, enfim, mas talvez tem determinadas situações que poderiam ter, de repente, uma rubrica especial até para ver uma prioridade maior, né? Não sei. Sim, pois é. Os desdobramentos ali são bem complicados, né? Agora, tendo um contato ali, confesso que eu entendo pouquíssimo sobre isso. Agora, então, eu estava estudando um pouco em relação ao orçamento positivo e até os colegas da Câmara ajudando. É bem complicado de encaixar os recursos nos códigos corretos. Então, essa sugestão que nem do Vini aqui, que eu apoio também, né? Eu acho que é uma ótima ideia. É bem complicado de achar onde vai para deixar bem específico pro festival, é bem... Essa é a parte que complica, né? Isso, Na LDO, por isso que a ideia isso que o Vini falou pro colega Ido, é a burocracia. Às vezes o município é mais fácil diretamente da secretaria do que a gente fazer, porque tem todo esse vai e vem que deixa isso lento e às vezes se perde tempo e energia. Consta na cultura, eu acho que ele é insuficiente para a adesão do Festival de Cinema. Então, seria fácil, bem menos burocrática, dar um aumento nessa rubrica e com a intenção de abastecer a despesa do festival. Porque esse valor que ele parece-me ele é muito reduzido, né? E então daria, quem sabe, fazer um estudo enquanto o projeto está aqui e dar uma majoração a esse valor na intenção de atender a esse questionamento. Não é possível isso, secretário? Senhor secretário, também, senhor, na LDO que enviaram para nós, que a gente analisou e votou, ela constava lá promoção do Festival de Cinema e demais eventos culturais, 50 mil atividades e projetos turísticos ali. Daí não foi, ela constava na LDO, não consta agora, não tem nada especificado em cima disso. Eu acrescentaria ainda, são 3 eventos que hoje tem um destaque em Três Passos, que é o Festival do Cinema, o Cine Rock e aquela tour que teve de ciclismo, que teve vários municípios aqui presentes. Acho que daria para acrescentar um pouco de cada, que fosse mínima coisa, mas pelo menos que já se deixasse orçado. Porque sabemos que se não está orçado, depois fica mais difícil de tu colocar, né? Se não está na LDO. Porque se não colocar na LDO, depois tu não consegue. Sim, agora para incluir para esse ano teria que alterar a LDO, né? Como na LDO prevê então a questão do Festival de Cinema, ali na LDO que está orientando como é que a gente vai executar. Aqui só a gente detalhou em rúbricas, né? Em códigos mais técnicos. Mas se na LDO consta então no Festival de Cinema, algum outro evento, aquele recurso, de repente, ele ficou um pouco contingenciado em questão da redução. Mas se consta ali, provavelmente, então, já está separado essa questão no orçamento aqui. É claro, depois tem que ver toda a questão de valor, documentação, enfim, convênio. Tem que ver como que vai se dar essa relação, né? Aqui diz assim, ó, na LDO diz 340... perdão. Na LDO diz... Atividades e turismo, 320 mil na de vocês. E aqui
que entra daí as contribuições diárias, material de consumo, premiações, obrigações tributárias, indenizações, equipamentos e materiais permanentes. Estaria dentro disso, tu diz? Isso. Da LDO passa para, no caso, na LOA, fica dentro do... E eu vi lá também, tu vai falar dos, né? Eu vi lá na página 8 do 21 lá, que vocês têm 75 mil reais pro ginásio. Há algum projeto de reforma? É 100 no total, eu acho. Obras, 25 instalações mais 100, do ginásio. se eu não me engano. Isso aqui é a questão do entorno, né? Como o complexo educacional e esportivo lá vai entrar provavelmente em funcionamento no que vem, se tudo correr bem lá no governo federal, que mantém os repasses para a empresa continuar executando a obra. Mas isso é uma coisa que não está nas nossas mãos, esse controle. É que na LOA diz claramente ginásio de esporte, né? Aí eu acho que é a questão para justamente se enquadrar nos códigos necessários, vai ali nesse jeito da denominação correta para poder. Mas não é o ginásio, porque o ginásio, pelo que eu sei, com 100 mil não dá para nem começar a mexer nele, né? Uma reforma lá é uns 500 mil. Uns 500 mil reais o ginásio para reformar hoje. Secretário, eu gostaria de saber se tem alguma tela onde prevê o total da arrecadação, a previsão, e especificando o total de gastos com pessoal, incluindo a dívida com o fundo de previdência. A previsão do ano que vem para isso nós não temos uma tela com isso, mas aqui nessa tela aqui, ó, a gente tem o percentual mais ou menos no 3.1. Como no orçamento a gente chegou para 2019, a gente seguiu, como eu disse, foi pegado a média de cada rúbrica dessa, foi feita a média, então lá no mês de setembro encerrou, no mês de outubro foi elaborado. Foi pego a média, o valor que foi gasto naquele dia, 30 de setembro, dividido por 10 e feito a média mensal, vezes 12 que daria para o outro ano. Então, se nós se basearmos na questão de níveis de percentual, seria mais ou menos esse gasto. Então, no 2018, o orçamento, no 3.1, que entra toda essa questão de previdência, Unimed, tudo que se gasta com os funcionários, 57,2%. É mais ou menos isso que se mantém. Disso aí, então, aproximadamente 17 milhões são do próprio, 32 de recursos vinculados. Então, a princípio, com tudo isso que envolve ali no 57,2, inclusive, está incluído o passivo atuarial, né? Por isso que ele sobe tanto ali também, apesar que o nosso índice hoje nós estamos 47,18, nós tiramos antes de vir. Mas todos esses encargos adicionais fecham aí que o gasto vai ficar em torno de 60%. Seria isso? Mais alguma questão? Não esquecer, nós estávamos falando nessa dotação orçamentária para incluir uma despesa maior do Festival de Cinema. E aí eu pergunto para o Lucas, o Borcher, qual é o procedimento para ver se esses valores orçados na cultura suprem essas despesas citadas aí, que são várias, ou poderia se dar um plus maior financeiro nesse valor aí? Como é que se daria? Falar com o prefeito para que ele autorizasse? Viu, Edu, está muito amarrado a questão, e como eu disse para vocês, como o orçamento não cresceu tanto que nem a inflação, foi baseado no que se gasta esse ano para manter, mais um pouquinho para fechar a inflação. Então não tem muita folga nesse orçamento para mexer, para remanejo. Né? Então, por exemplo, as emendas positivas a gente tirou 3 mil de um, 4 mil de outro, 10 mil de outro, até juntar aquele valor lá. Que são os medicamentos diminuiu. Então nós tivemos que tirar de vários lugares dinheiro para formar, inclusive tudo isso aqui, né? Os 3 milhões 350, os 900, então
ele está bem amarrado, tipo, não tem muita folga para... Mas veja, eu gostaria que o plenário ouvisse. O impositivo do ano que vem, segundo se considera dos senhores vereadores, ele vai ficar junto ao Executivo de uma forma aconselhada pela Câmara, de que esses valores seriam para pagar consultas e exames a que o SUS está demorando para cobrir, e na área da saúde 50% e os outros 50% para a compra de uma máquina. Então, como tem orçamento a compra de uma máquina já de 1 milhão e pouco, vi alguma coisa, 50% do impositivo são 400 mil. Esse iria lá para a compra dessa máquina, que é o rotativo, essa retroescavadeira. Esse recurso da retroescavadeira provavelmente vai voltar a algum outro lugar que foi tirado, né? Pois é, mas então esses 400 mil do impositivo indo para lá, ele nos dá uma sobra de valores, no remanejo vai sobrar alguma coisa, porque o impositivo do ano que vem, ele está dentro do orçamento. Sim, e a questão do impositivo é o seguinte, nós não mexendo, vai ficar para o Executivo. Vai ficar com o Executivo, o que o Executivo vai fazer? Vai pegar esse valor e vai devolver lá para cada uma, como eu te disse, não saiu só de um lugar. Teve vários itens desse aqui, por exemplo, teve despesas aqui que vão ter que ser bem contingenciadas em relação... Então foi tirado 10 mil de um, 3 mil de outro, 1.000 de outro, para juntar isso aqui. Saindo as emendas impositivas, esses valores voltam para suas caixinhas de origem. Então, por isso é diferente de vocês dizer, vai para tal coisa, porque ele vai ficar bloqueado para aquilo, né? Então, por exemplo, o valor da escavadeira, ele deve ter saído um pouquinho lá do próprio de saúde, um pouquinho da educação, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, para juntar. Então, tem áreas que está faltando esse recurso. Voltando esse dinheiro para cá, eles vão cobrir aqueles lugares que saíram, né? Diferente que se fosse indicado, porque daí ele fica bloqueado, né? Mas o do impositivo, ele é um dinheiro que ele não fica bloqueado. Porque ele entra naqueles 2,62 que é destinado à Câmara. Esse é um dinheiro que vocês vão ter, se nós gastar os 2,62 inteiro, o município tem que dar. Isso é um direito que a Câmara de Vereadores tem. A Câmara tem nós podemos gastar com nós ou podemos devolver, que sempre se devolve. Só que daí vem o impositivo. Mas esse dinheiro nós... Desses dois está fora, o impositivo ele está fora dos dois. Assim, isso aí a gente já é dos 3% do 7% que nós teríamos direito. Acontece, né? O seguinte, ano passado, nessa discussão do impositivo e nessa discussão de devolução de dinheiro da Câmara, a gente até já conversou, eu lembro que eu até comentei. É uma inversão, é um hábito que tem que se perder. Na verdade, tem um percentual de 1, alguma coisa que a Câmara gasta todo ano e já se acostuma com isso. O município já tem previsto essa devolução. A verdade é essa. Então, nunca o município conta com a Câmara gastando 2,6%. E a Câmara não precisa e nem deve gastar tanto. Então, na verdade, isso deve ser uma coisa de 20 anos já, até mais, que se tem esse hábito. Não, está disponível tanto por cento para a Câmara, mas a Câmara só gasta isso. Então, nessas contas do município, eu não digo que agora, nessa gestão, eu acho que sempre foi assim, esse 1, alguma coisa por cento que a Câmara sempre devolve já sempre está contabilizado, não é uma sobra que vem depois. Não, e esse é o problema. Então, esse impositivo, eu sei, mas e aí o impositivo acaba sendo um valor além disso ainda. Não se usa dessa sobra, porque essa sobra, na verdade, dentro do orçamento do município nem está prevista. Não está ali. Ele já está gasto isso. O impositivo realmente é um valor além. Ele vai ser além de tudo. Mas veja assim, nós gastamos na previsão da Câmara 1,5. Mas nós chegamos no fim do ano, gastamos 1 ponto. O 5 é devolvido para o município sem que esteja contabilizada a despesa. Eles não têm no orçamento essa despesa de sobra da Câmara, porque é da Câmara, é dela. Então, fora os outros 1.000 e pouco que nós nem pegamos. Aquele está orçado. Mas a sobra da Câmara não está distribuída. A Câmara, acho que todo mês manda um ofício quanto vai precisar por mês, né? Isso. Então, mais ou menos. Que a questão é o seguinte, começou isso, o tribunal até começou a questionar isso aí pelo seguinte, porque tinha municípios que pegavam no mês do ano e passavam tudo para a Câmara.
E ficava esse dinheiro parado e às vezes o município não tinha esse dinheiro lá para fazer o seu atendimento lá na saúde. E hoje o aonde, município vai usando esse dinheiro conforme ele vai sobrando um percentual. Sim. Ele usa. Chega o fim do ano, se a Câmara exigir, Daí tira da reserva. tá bom? Muito bem, nada mais havendo a tratar, encerro a presente... Desculpa, mais uma vez interrompendo. A questão do impositivo é o seguinte, é até segunda-feira. Então, se existe essa ideia, eu sou um que tinha projetos encaminhados, quase prontos para encaminhar. Agora, se houver um acordo realmente dos colegas da compra dessa uma patrola, né, uma giratória, nós temos que entrar nesse acordo. Amanhã é feriado, vocês não têm expediente, segunda-feira tem que apresentar. Não temos assim, vamos discutir isso, não tem esse tempo. Eu abro mão dos projetos que eu tenho em mente, porque estão encaminhados, se há uma coisa no coletivo, sempre pensando no município, mas só para lembrar que isso segunda-feira tem que ser discutido e montado o projeto e encaminhado. Não, nós da bancada do PSDB também vamos conversar, né? Mas eu particularmente, a princípio também concordaria nós passar esse dinheiro desde que o município compra essa máquina e a metade da saúde que vá para exames para limpar a fila dele. Mas eu tô falando por mim, né? A questão do mas eu acho que o município também deveria dar um passo também à frente, dizendo, nos colocando a par se é do interesse do município fazer isso também e aceitar isso. Mas na verdade porque isso depois se não quiser cumprir, também não cumpre. Não, impositivo é impositivo. O município tem que cumprir. Nós destinamos para aquilo. Isso aí. Pela bancada do PMDB, os dois vereadores, eu falo pelos dois, então dos meus projetos eu abro mão, eu sei que só eu tenho, então da nossa bancada estaria certo já. O projeto, não sei se os colegas já viram, ele é 2 páginas, o que complica só é a questão dos códigos ali que teria que usar, mas como é um item específico, a compra ele só precisa de um valor orçado e de encaixar na despesa referente ali, se busca a secretaria correta para isso aí, ó, pela própria, acho que é o Lucas que teria que verificar isso aí, se monta, é rapidinho, monta uma justificativa breve ali, isso é bem fácil de fazer. E acho que é a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. Dentro de uma coletividade, assim como no passado a gente trabalhou junto. O realmente necessita. Isso, daí em vez de ficar sou de acordo. Distribuindo em pequenas partes, que seria se cada vereador fizesse, né? Seria o caso do meu... Que nem eu disse, a questão de voltar um pouquinho o dinheiro, porque senão se vocês quisessem, por exemplo, vamos pegar e fazer esse dinheiro voltar para a prefeitura naquilo que, como eu disse, o orçamento foi feito com base naquilo que foi gasto mensalmente. Para separar isso, então foi feito pela média, foi descontado um pouquinho do que se gastou em 2018. Então significa que tem rúbricas aqui que não vai ter como gastar a mesma coisa que gastou em 2018, vai ter que gastar menos. Se não apresentar, esse dinheiro pode voltar para todas essas pequenas caixinhas, que seriam, por exemplo, 200 lugares aqui que teria que distribuir esse dinheiro de novo. É diferente. Daí tem a questão do... ainda eu queria, Tomazano, por favor, que a Câmara está destinando o impositivo do ano que vem a partir de que os senhores vereadores escutaram de uma deficiência financeira que está havendo na área da saúde com redução dos repasses. Por isso que ela se sensibilizou, os senhores vereadores, em os 50% ir para a área da saúde. Outra sensibilidade houve à Câmara de que o parque de máquinas necessita de maquinário. E se há a intenção do Executivo comprar uma giratória, a Câmara destina, sim, outros 50% para aquilo. Desde que também, isso já os vereadores me falaram, que a gente teve um contato com alguns, de que quando essa máquina for comprada, a Câmara seja notificada e esteja presente quando for ligado o motor. Sim. Certo? Eu acho que nem eu digo, teria que a Prefeitura colocar aqui que nos dá isso, que nós poderíamos fazer isso, né? Porque a nossa, o que eu quero bater de novo, é que nós temos direito, pela emenda constitucional 58, a 7% do orçamento do município. Até 7%. Então, tipo assim, se a Câmara quisesse bater o pé, imagina, nós usamos então 1,3%, que eu acho que se tá de bom tamanho, não tem porquê. Mas então assim, era uma coisa, se a Câmara bater o pé e quiser 7%,
constitucionalmente teria que dar. Então a gente faz, então além do impositivo, a gente abre mão já de todos os outros, né? É uma questão disso aí, só para colocar, só para dar, mas eu... Não, eu acho, isso é uma questão que a gente tem que fazer. Tá, mas então nós vamos encerrar aqui, né? Nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, agradecendo a presença dos representantes do Executivo Municipal, dos colegas vereadores e servidores da Casa. Obrigado.